Olá, esta é uma aula sobre cenografia, sendo a contrapartida do PROAC número 39 de 2021. Agradeço ao Cine Mateus por disponibilizar este conteúdo em seu canal. Dada esta breve introdução, meu nome é Daniel e vamos ao decorrer da aula entender como funciona este mundo da cenografia, tanto de uma forma estrutural quanto poética. O ponto principal da aula é uma análise sobre o filme Limite, do diretor e escritor Mário Peixoto. Vamos entender como a cenografia se conecta à obra em geral. Mas antes, vamos ver como surgiu e o caminho que a arte cenográfica trilhou até a atualidade. A cenografia é a materialização daquilo que é imaginado. No teatro, ela traz significados e a história de um ambiente. Não à toa, o teatro é o berço desta expressão artística. Surgindo na Grécia Antiga, pedras eram utilizadas em espaços cênicos, e em seu processo de evolução, grandes telas eram pintadas em perspectiva para aumentar e dar profundidade aos espaços onde os espetáculos aconteciam. Por estes eventos serem realizados em grandes espaços, quanto maior fossem estes cenários, melhor seria a contemplação do público. A cenografia, nos tempos de hoje, anda de mãos dadas com a arquitetura e as artes plásticas. Muitas são as áreas de atuação dentro delas. Alguns profissionais que a contemplam são cenógrafos, cenotécnicos, aderecistas, produtores de arte, escultores, pintores de arte, marceneiros e desenhistas. E toda esta turma se juntou anos atrás para a realização de um dos maiores eventos já realizados em nosso país, as Olimpíadas Rio 2016. No estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Brasil foi palco deste evento e a abertura teve cerca de 4 horas de duração, e meses de ensaios e trabalho para que tudo desse certo. Cenários virtuais há anos vêm ganhando espaço, na TV e em filmes com o auxílio do Chroma Key. Na Rio 2016, o nível das projeções apresentadas foi de cair o queixo. Juntar a cenografia virtual com elementos físicos e plásticos foi uma solução criativa e muito bem elaborada para construir os atos da apresentação. São incontáveis o número de adereços e elementos confeccionados. Uma enorme cortina de cordas ganhou vida nas mãos dos bailarinos, desenhando do chão a quase o topo do estádio representações da cultura indígena e histórica do Brasil. Projeções impactantes fizeram bailarinos correrem por cima de prédios por toda a extensão do estádio, até chegarem numa representação de prédios construídos cenograficamente para a performance, que dali em diante tornou-se o palco principal para os shows que vieram na sequência. E da construção do 14 bis, que decolou diante dos olhos do público, as cores do morro e a arte carioca. O Rio de Janeiro e o Brasil se tornaram o maior palco do mundo naquele momento. Agora, partindo para obras audiovisuais, um belo trabalho da área cenográfica é visto no clipe da música Sutilmente, da banda Skank. Ao assistir o videoclipe, você pode até pensar que os componentes da banda estão em frente a uma grande tela, projetando várias situações, envolvendo bailarinos e outros artistas. Porém, o que vemos é uma certa ilusão, pois tanto a interação ao fundo quanto os integrantes da banda estão ao mesmo tempo gravando um plano sequência em um ângulo de 90 graus. De maquete a semanas de preparação, uma estrutura gigante foi construída para causar o efeito visual que vemos no resultado final. Gravado no ginásio Mineirinho em Belo Horizonte, os integrantes da banda e seus instrumentos foram fixados em uma parede, ficando todos em posição horizontal. Enquanto isso, os bailarinos e atores ficaram no chão plano. Toda esta estrutura, junto às diversas áreas que compõem uma produção audiovisual, nos mostram o quanto de responsabilidade a cenografia carrega em um trabalho.
Já que estamos nesta nostalgia de tempos de MTV, vamos ver como cenários bem pensados e cores bem trabalhadas podem destacar todas as áreas de uma direção de arte. Ao assistir o visual para a música Essa Mina é Louca, de Anitta com o cantor Djamma, vemos 3 cenários diferentes de uma casa. Cozinha, sala de estar e um quarto, cada um com uma cor base e em tons pastéis para todos os móveis eletrodomésticos, todos também contornados na cor preta, trazendo profundidade para cada elemento, lembrando uma casinha de desenho animado. Estes cenários servem para destacar a cantora e o belo trabalho de figurino e maquiagem, que usa cores complementares e contrastantes em cada ambiente que ela passa. Juntando tudo isso a uma ótima iluminação, ficamos focados na interação dos artistas em cena, ao mesmo tempo que os cenários não saem do nosso campo de visão. Seguindo para um trabalho cenográfico mais poético, o cinema ganha espaço em nossa aula. Um filme da década de 30 revelou ao Brasil e ao mundo um jovem talento, Mário Peixoto, que fez de Suas Angústias um clássico do cinema nacional. Limite, filmado em 1930 e com estreia em maio de 1931 no Rio de Janeiro, deixou perplexa a plateia de convidados. Um filme mudo que não foi exibido comercialmente. Em entrevista na época, Mário disse: "O tempo é uma coisa ilusória, não existe, e é isso que quis provar em Limite, e creio que consegui." A sinopse do filme diz: em um pequeno barco à deriva, 2 mulheres e um homem relembram seu passado recente. Uma das mulheres escapou da prisão. A outra estava desesperada. E o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a morte, relembrando, através de flashbacks, as situações de seus passados. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de suas existências. Há muitas informações importantes sobre as filmagens, mas como o foco é cenografia, vamos aos pontos principais. Mas vale ressaltar que uma pessoa foi definitiva para a realização desta obra. Edgar Brasil, amigo de Peixoto, foi o responsável pela fotografia do filme. Mário disse que se não fosse por Edgar, Limite jamais poderia ter acontecido. Algo que liga toda a trama é justamente um objeto cenográfico, um barco, que está à deriva pelo mar. Esta cena é apresentada por diferentes ângulos durante todo o filme até seu desfecho. O trabalho da cenografia aqui foi construir ou encontrar um barco que fosse capaz de comportar tanto em peso quanto em dimensões os atores e alguns objetos de cena que ali estavam, e o peso de possíveis equipamentos. Então, não seria qualquer barco a ser escolhido. Um produtor de arte e cenógrafo devem estar atentos a estas questões. Este elemento cenográfico traz a dureza dos sentimentos e se conecta às sensações físicas e emocionais daquelas personagens. Uma peça simples que, ao decorrer do filme, se torna cada vez mais frágil, exatamente como aqueles que ali estão. Com sutileza, Peixoto transforma a dor que aquelas pessoas sentem em uma expressão artística e cenográfica única. Subverte o que estamos vendo em cena e, simbolicamente, ao usar um barco, ele tem como um de seus significados um caixão. As vivências de cada um deles é apresentada em flashbacks e nos mostra os motivos que fizeram cada um deles estar ali. Indo para os cenários destas lembranças, vemos muitos enquadramentos de câmeras mais fechados, focando nos detalhes da natureza ou nas locações do município de Mangaratiba.
A fazenda de um parente de Mário Peixoto foi um dos cenários escolhidos para as filmagens. As personagens que conhecemos no barco são apresentadas durante a história como uma mulher que escapou da prisão, a outra mulher em um estado de perturbação e o homem que perdeu um grande amor. Cada um tem seu espaço cenográfico próprio e elementos que nos mostram, com a ajuda da cenografia, o que eles estão passando. A mulher que foge da prisão com a ajuda de um cúmplice cruza uma porta de madeira e o cenário apresentado a seguir é um vilarejo em perspectiva, demonstrando a liberdade dela. Uma cena como esta é a junção do trabalho da cenografia e fotografia. Cenas em que a mulher parece estar em casa costurando são detalhadamente captados os objetos de cena que compõem a narrativa. Se o filme Limite fosse realizado hoje, mas a época em que a história se passasse fosse 1930, seria necessária uma pesquisa de época e produção de arte, para se ter todos estes elementos daquela época, ou até mais antigos. Um trabalho cuidadoso para a construção da narrativa, assim como o jornal da época onde se lê a matéria sobre a fugitiva. A mulher número 2 nos é apresentada dentro das lembranças em cenários amplos, mostrando a grandeza do que está à sua volta, e ela, no entanto, pequena diante de tudo, como em uma escada, onde ela é focalizada de cima para baixo, demonstrando a incapacidade que ela ocupa em cena. Quando isto se inverte, é quando o drama que ela vive é evidenciado. Já o homem que perdeu sua amante é mostrado em cenas de ruínas e vegetação seca, indicando o rompimento, o fim. A relação extraconjugal vivida por eles é apresentada em um cenário de um cemitério, onde o homem encontra o outro amor da mulher. Em meio a este cenário triste, a história se desenvolve e apresenta, em meio às cruzes dos túmulos, as sensações que aquele homem está vivenciando. Por fim, o barco, justamente com o mar, põe fim à história daquelas pessoas e marca o cinema nacional para sempre. Em Limite, a natureza é um cenário vivo, e como dizia Peixoto, uma volta completa dos ponteiros em um relógio não significa mais uma volta, e sim menos uma volta. Espero que tenham gostado da aula e que ela possa ter ampliado os significados da cenografia. Antes de ir, se inscreva aqui no canal Cine Mateus SP. Temos um conteúdo sociocultural amplo para vocês assistirem. Mais uma vez, meu muito obrigado. E é isso, pessoal. Até!